Dalila! Parte boa de ver o nome de vocês é que a gente não erra mais, né? Eu não erro mais. Né? Professora? Oi? A senhora me chamou na chamada, Adriana? Falei, Adriana. Ah, obrigada. Você é Adriana mesmo, né? Que é Adriane não, né? Não, Adriana de Souza. Isso mesmo, mulher. Vamos lá, então. Então, a gente começa a falar sobre material de esterilização, tá? Então, assim, para que serve, né? São para poder esterilizar todos esses materiais. Então, nós temos os metais, que são as pinças, aonde ela entra em contato direto aí com o sítio cirúrgico, né? Que são as aberturas. Nós temos as tesouras, pinça, Keller, hemostat, as PEAM, e assim sucessivamente, tá? Qual é a finalidade central de material de esterilização? É esterilizar esses materiais aonde ele tem toda a destruição, né, do micro-organismo para que outro paciente ele possa estar utilizando de uma forma segura. É importante ter uma CME? Sim, central de material de esterilização, é importantíssimo. Uma vez que se tem centro cirúrgico, né, ou você encaminha, né, para uma empresa terceirizada para poder sofrer esse processo de esterilização, ou dentro da sua unidade, ela precisa ter uma central de material de esterilização, que é conhecida como CME. A CME, ela é o coração do centro cirúrgico. Então, se eu não fizer a desinfecção, a limpeza e aí a esterilização desses materiais, provavelmente, né, as cirurgias que serão as próximas desses materiais que foram utilizados, que foram, né, esterilizados de forma incorreta, é o que vai trazer risco aos futuros pacientes. Então, por isso que é importante a gente fazer de uma forma certinha, tá? Quem é que fica nesse setor? São os técnicos de enfermagem, né? Bom, que aí vocês se formam, né? Vão se formar no final do ano, e aí vocês terão que trabalhar no centro cirúrgico. Aí você é encaminhado para o centro cirúrgico, central de material de esterilização. E ali vocês fazem todo esse processo, tá ok? Bom, esterilização. Peraí. A esterilização, a gente trata ela como uma unidade unidirecional. O que seria esse unidirecional? É onde é passado os materiais sujos, não pode passar os materiais estéreis. É como se fosse uma via de mão única, né? Uma vai e a outra vem. Central de material de esterilização é a mesma coisa, tá? Ou a gente vai passando os materiais sujos de sala em sala, o qual é feito o processo, ou é colocado dentro de um monta-carga, né? A CME ela fica em cima, e ali você coloca o material, e lá é a mesma coisa, passa de sala para sala, vai depender da sua estrutura, né? Vai depender da estrutura da unidade hospitalar, tá? Central de material de esterilização, unidade funcional de apoio técnico responsável pelo processamento de produtos, né, para a saúde e serviços de saúde. Então, isso é classificado como classe 1 e classe 2. A classe 1 é aquela que é realizada o processamento de produtos para a saúde não crítica, semicrítica, crítica e de conformação não complexa, tá? Possíveis de processamento. O que realiza? A classe 2 é aquele que realiza o processamento de produtos de saúde, não crítico, semicrítico, com formação complexa, tá? Aqui, ó, é a não complexa. Ó, tem o não aqui de negação. E aqui, a classe 2, é aquela classe complexa e não complexa. Então, a gente só temos um. O que seria não complexas? São aqueles materiais, às vezes é micronebulizador, frasco, máscaras, que são utilizados. Outros materiais, eles precisam passar por esse processo de esterilização.
Então, aqui a gente coloca como uma desinfecção e a classe 2 a gente coloca como esterilização, que é a eliminação de micro-organismos, tá? Vocês vão entender melhor aqui. Bom, eu tenho... Essa aqui a gente pode pular, não tem problema nenhum, não. A gente entra aqui. O processo básico para a central de material de esterilização para poder estar fazendo essa boa esterilização. O que seria isso? Antes do meu material sofrer esse processo de esterilização, gente, eu vou desativar, porque acho que tem alguém fazendo... mexendo, não sei se é água, não sei. Vou desativar o som. Então, para poder se fazer uma esterilização de uma forma correta, eu preciso fazer o quê? Uma inspeção. O que seria isso? Os materiais, as pinças, né? Vou botar aqui como exemplo. Eu tenho essas pinças. Só que essas pinças aqui, ela tem porta-agulha, tá? Ela tem o porta-bisturi, e são lâminas, né, de cortar. O porta-agulha é aquele que dá o ponto. Se eu não prestar atenção, muitas das vezes eu posso me furar, né, ou me cortar com esse furo cortante. Então, por isso a importância, antes de eu manipular essas pinças, é observar se não tem nenhum pérfuro cortante ainda preso nas pinças, tá? A limpeza. Eu costumo dizer para vocês que a limpeza é a primeira parte, é aquele grosso que eu tiro. A gente vai colocar, vou colocar entre aspas para vocês entenderem o que eu estou falando. Inspeção. Inspeção não precisa, né, colocar, porque vocês já sabem que é para poder observar, né? Observar. Então, aqui, ó, quando eu falo da limpeza, eu vou tirar aquele grosso. É igual o grosso é aquilo ali, ó. Antes de eu colocar um prato na pia, né? Eu não tiro aquela sujeirinha que tá, jogo na lixeira. E depois que eu coloco na pia, poder não entupir a pia, é mais ou menos assim. Essa é a limpeza. Quando eu vou começar a preparar, né? É onde eu coloco no enzimático. Ou desencrustante. O que seria isso? Isso aqui são os líquidos aonde as pinças elas ficam imersas durante 40 minutos. Não tá certo. É onde elas ficam imersas durante 40 minutos com a finalidade de quê? Sair aqueles resíduos biológicos. Então, essa ação dessa solução é entre as cerdas. Acho que tem uma pinça aqui. Ó, essa pinça aqui, ó. Estão vendo que ela tem umas cerdazinhas? Aqui, ó. Ela tem umas cerdazinhas. Às vezes, os resíduos biológicos, eles ficam nessas cerdas. E muitas das vezes não dá pra gente ver. Ou quando fica no finalzinho dela, tá vendo? Que é difícil de remoção. A finalidade dessa solução é o quê? É ter essa ação enzimática. Quando entra em contato, o sangue, o resíduo biológico, ele entra em contato com essa solução ela sai. Mas é importante que ela fique ali durante o quê? 40 minutos, tá? Então, eu estou preparando o meu material para eu começar a colocar ele numa embalagem para ele poder sofrer a esterilização. Então, ele ficou imerso ali durante 40 minutos. Vou enxaguar, vou deixar secar e eu vou começar o quê? Embalar os meus materiais. Ou eu coloco ele em grau cirúrgico ou tecido. Se na unidade hospitalar ela não tiver o tecido e eles trabalharem com aquela gramatura que a gente conhece como TNT, que é essa daqui, ó, TNT, elas são embaladas. Grau cirúrgico é esse aqui, ó. Esse aqui é um grau cirúrgico, tá? É onde a gente coloca as pinças para sofrer o processo de esterilização, tá?
Lembra quando eu falei para vocês lá no início sobre a seladora? Então, ó, essa parte aqui ela é aberta, aonde eu coloquei a minha pinça, e a minha seladora ela vai selar, ela vai vedar para poder a pinça o quê? Ela não sair, não se contaminar, tá? Professora, Oi. no manuseio, por exemplo, a gente vai pegar essas pinças para entregar ao médico, no caso. Tem um tipo de luva específica para poder pegá-la ou qualquer tipo Não, a de gente luva que a pode gente pegar. pega? Quem tá falando, não, Deilson? Isso. Deilson, é assim. Muitas das vezes, ela vai estar. Deixa eu pegar esse aqui que tá mais velhinho. Ela vai estar em duas. Ela vai estar em duas embalagens. Vou colocar a caneta, que a pinça caiu no chão. Deixa eu ver se dá pra eu pegar aqui, peraí. Elas ficam em 2 graus cirúrgicos, que é assim, ó. Vou colocar em um. Aí a gente dobra um pouquinho. Para poder só ficar mais organizada. E ela é colocada em outro grau cirúrgico. Aí aqui dentro a gente coloca o integrador químico, que eu vou falar para vocês mais à frente. Buçanha, tudo tá caindo, que horror. Peraí, gente, o negócio caiu mesmo no chão. O negócio de ficar abaixando não dá muito não, porque eu já tô ficando velha. Então a gente coloca dentro do outro. Aqui, ó, né? Que ela tá dentro do outro, tá vendo? Aqui é feita a selagem. Na hora de eu dar para o instrumentadora, né, ou para o cirurgião, existe um outro lado mais fácil de abrir. Então, a gente abre, tá? A gente abre, automaticamente eles vão pegar aquele saco que tá dentro. Então, ó, eu abri. E o instrumentador, ele vai estar com a luva estéreo, aí ele vai lá e pega e ele abre. Por isso que a gente coloca em 2 sacos, porque um a gente pega e o outro quem vai pegar vai ser o cirurgião ou a instrumentadora com a luva estéreo, tá? Na hora da cirurgia. Se eles não quiserem abrir todo o material primeiro, eles pegam, abrem os 2, só que existe uma técnica, né, de abrir, que a gente abre dos 2 lados, vira e a pinça cai. Você não precisa estar utilizando a luva estéreo, tá? Então, a gente tem 2 formas de estar abrindo os materiais estéreos. Lá no laboratório eu acabo explicando vocês um pouquinho sobre isso, tá? Quando a gente começa a abrir os materiais para sonda estéreo, por causa de demora. Então, a gente tem alguma técnicazinha que a gente utiliza no centro cirúrgico, que é a mesma coisa. Tá bom? Ok. Obrigado. Professora. Oi, Lucia. Você no 3 está preparo enzimático, desencrostante 40 minutos. Esse aí, quando você por isso, é que você coloca nessa embalagem, em que momento que isso vai para fazer a esterilização? Isso já é depois da esterilização ou é antes? Eu vou falar agora, Lucia. Ó, tá. Aqui, olha para mim, Lucia. Ó, as pinças, elas estão imersas ali no hipoclorito durante 40 minutos. Eu vou enxaguar essas pinças, tá? Todos os materiais. Eu vou estar paramentada, né? Existe uma luva própria, a gente vai ter que estar de óculos, porque esse enzimático ele é corrosivo, então ele pode trazer danos à sua pele, então a gente vai estar preparado. Eu deixo essas pinças todas secando, né? Que a gente lava lá em água corrente. Para eu poder preparar o meu material, preparei o meu material. Depois que eu coloco ele no grau cirúrgico, tá? E eu coloco o integrador químico, é onde começa a sofrer o meu processo de esterilização, que é dentro de uma autoclave. Na autoclave, ela sofre esse processo de esterilização. É onde tem a destruição e a eliminação de todo o micro-organismo. Aí sim ela está pronta para outro paciente estar utilizando esse mesmo material. Foi? Eu pensei que era colocada tudo em uma bandeja. Não, então, e que esse tecido aí, o plástico, fosse... Não. Nessa bandeja que são colocadas, é porque a bandeja derretido ela estiver estéril. Fala de novo, Lucia. Hã? Faz a pergunta de novo.
Não, eu peguei uma bandeja e colocado num determinado aparelho e que não fosse colocada assim em embalagem, que só colocasse nesse tipo de embalagem quando tirasse daquela certa bandeja para colocar nessas embalagens para que tivesse livre de alguma contaminação. Então, vamos lá. Existem algumas bandejas, sim, que alguns materiais eles são colocados numa bandeja. Vou dar exemplo. Quando se vai colher uma punção lombar, né, a gente precisa de seringa estéreo, que são utilizadas seringas de vidro, cuba, pinça PEAN, uma pinça de Adson, tá? Alguns materiais, né, dependendo do procedimento, são colocados dentro de uma bandeja. Elas são envolvidas nesse campo aqui, ou no grau cirúrgico, tá? Ela é envolvida nesse campo e depois ela é colocada no grau cirúrgico. Vai realizar o procedimento, abre todo aquele material. Vai se realizar um procedimento cirúrgico, né, grande, ou pequeno, de pequeno porte, uma fimose, uma hérnia, uma apendicectomia, uma laparotomia, uma cirurgia de ortopedia. Essas são colocadas, né, todas as pinças são colocadas dentro de uma caixa, tá? Aonde as caixas elas são furadinhas e é colocado ali dentro. Para cada tipo de procedimento cirúrgico, é colocado os materiais apropriados. Quando a gente utiliza esse grau cirúrgico aqui, uma única pinça, isso pode ser que os materiais são o quê? São esterilizados avulsos, né? Quando uma pinça caiu no chão, de uma caixa caiu no chão, e a gente não tem outra, né, dentro da caixa, aí vai lá no armazenamento, que é conhecido como arsenal, você vai lá e pega aquela pinça avulsa. Então, assim, vai depender muito, né, do que você esteja fazendo para poder estar utilizando tanto as caixas como esse grau cirúrgico, utilizando até mesmo os campos, tá bom? Ok. Conseguiu entender? Ah, sim. O armazenamento, ele é conhecido como arsenal, tá? É onde eu vou guardar todos os meus materiais, o quê? Esterilizados. Então, eu não posso guardar, armazenar ele de qualquer forma, tá? A gente precisa deixar os saquinhos todo em pezinho, todo bonitinho. Não pode ser muito apertado, porque do outro lado aqui, ó, a parte de trás é um papel, e esse papel ele pode rasgar, se danificar. Aqui, por ser um plástico também, se ele ficar muito amassado, ele pode acabar sendo furado também e tem a contaminação dos materiais. Por isso que não pode. O armazenamento sempre é em pezinho, tá? Dos graus cirúrgicos. Ou dependendo da hipótese, pode pôr até deitado, desde que não fique muito peso para não amassar, tá? Alguma dúvida? Ó, tudo que eu falei para vocês tá explicado aí na apostila e no slide. A inspeção, tá? A limpeza, a embalagem, tá? A embalagem, a finalidade, manutenção de esterilidade, acabei de dizer, proteção para o transporte. Professora, Oi. desculpa de cortar. No caso aqui da esterilização, quando coloca os materiais dentro desse saco, ele tem uma continuidade de esterilização ali dentro? Você fala o quê? A validade? Por quanto tempo ele perdura estéril? É isso? Por quanto tempo ele fica ali esterilizando? Ele continua esterilizando dentro do saco, é isso? Dentro do saco? Entendi essa pergunta. É assim, é como se fosse, né, autoclave a gente dá como se fosse uma panela de pressão, tá? O feijão, ele cozinha ali em média de 40 a 1 horas, né, vai depender do seu feijão, e ele fica ali. A autoclave é a mesma coisa, ela tem esse ciclo dela aí de 1 hora a 1 hora e 20, tá? Vai depender da temperatura dos materiais que estão sendo esterilizados, que muitas das vezes os materiais, eles sofrem esse processo de esterilização, mas ele não aguenta tanto tempo sendo esterilizado. Então, para cada material, a gente esteriliza com o tempo correto, tá? Que tem alguns materiais mais delicados. Ele vai para a autoclave, sofre o processo de esterilização, dali ele é retirado e colocado no armazenado, tá? É igual o feijão. A gente cozinha o feijão, né? Para quem tem pouca pessoa em casa, a gente cozinha 1 quilo, divide meio a meio. Um vai estar utilizando e o outro vai estar congelado. Ou acaba congelando, né? De pouquinho em pouquinho, você vai tirando aos poucos
para poder refogar. É a mesma coisa. Só que no grau cirúrgico, tudo na nossa vida tem o quê? Prazo de validade. Grau cirúrgico, ele fica em média aí uns 6 meses. Quando as caixas elas são envolvidas no TNT, ela fica por 3 meses, tá? É a validade dela de estabilidade de esterilização. Respondi sua pergunta? Sim, então ele dentro desse nesse autoclave, dentro desse saquinho, ele fica o quê? 6 meses? 6 meses, A validade? Ok, obrigada. Nada. O que acontece, professor, depois de 6 meses? Tipo, o material oxida, sei lá, porque tá lá isolado, ninguém pegou. Mas aí ele perde a estabilidade, né? Então, assim, ele não sofre todo aquele processo de novo. É igual quando se tem alguma manteiga, um arroz estragado. O que acontece quando estraga? Você olha assim, passou da validade. Mas você consegue observar, passou da validade, você não vai consumir mais. Mas aí você consegue identificar alguma coisa de errada? Não. É a mesma coisa o material. Olhando assim, né, a gente não consegue identificar nada. A gente pode trazer risco para esse paciente, uma vez que a gente sabe que ele só tem uma durabilidade, né, de 6 meses, né? São 6 meses. Então, o que você faz? Lembra que eu falei das 2 embalagens? Tá? Então, é assim, eu tiro a primeira embalagem, jogo fora e eu coloco uma nova embalagem, é onde ela sofre o processo de esterilização de novo. Ela não precisa passar por uma inspeção, ela não precisa ficar imersa no enzimático ou no desencrostante durante 40 minutos. A gente só troca a embalagem e faz uma nova esterilização, tá? Por que acontece? Okay. Às vezes não acontece de você ficar trocando 7 meses sem utilizar aqueles materiais, né? Aí esses materiais que são mais utilizados como avulso, a gente coloca em ordem. Então, todos os materiais que estão sendo utilizados, a gente coloca para trás. E aquele que as datas estão perdendo a validade, para a gente não ter desperdício de material, a gente coloca ele para frente. A gente vai colocando nas datas conforme eles estão sendo utilizados. Então, são colocadas pinças nesses materiais avulsos quando realmente, né, a gente tem um fluxo muito grande de utilização, tá? Aqueles que são menos utilizados, a gente acaba tirando. Vai ter uma cirurgia, né, que é cirurgias aí eletivas. Vai ter essa cirurgia, a gente sabe que provavelmente vai utilizar aquele material, a gente coloca para poder sofrer esterilização, tá? Ô, professora, Oi. me tira uma dúvida. Esse mesmo saquinho, né, que é Grau usado. cirúrgico. Isso, é utilizado, é o mesmo que é utilizado no consultório odontológico? Aham. E tem prazo de validade, então é o mesmo para os dois. Aham. E ele não é reutilizável, né? Porque eu já reutilizei isso daí. Não. O dentista. Por que ele não é? Aqui, ó. Vê se você consegue ver, Thaís. Tá vendo essas Tem uma listrinha. Tá vendo Eu essa sei. bordinha rosa? Aham. Ela muda de cor. Então, Eu a gente sei. consegue identificar que esse grau cirúrgico, ele sofreu esse processo de esterilização porque essa coloração ela acaba mudando. Mas quando muda, não é sinal fidedigno que realmente sofreu todo aquele processo de esterilização. Porque muitas das vezes, né, essa autoclave ou a estufa, ela acaba sofrendo um aborto, desliga antes do tempo. Mas essa coloração aqui acaba o quê? Mudando de cor por conta da temperatura, mas ela não é fidedigna, né? Você não conseguiu destruir todo aquele micro-organismo, está eliminando aquele micro-organismo, ele só sofreu aquela temperatura, mas muitas das vezes o vírus, a bactéria ou o fungo, ele pode estar presente ali naquele material, naquela pinça. Por isso que é importante ter esse integrador químico, que eu vou falar com vocês mais à frente, e, né, e essa marquinha aqui, ó, tá? Uhum. Infelizmente, esse consultório odontológico, eles reutilizam isso aí. Infelizmente. E fora que fica toda amassado, né? Isso aí. Aí usa aquela fita de autoclave, que é aquela que muda de cor, né? Para dizer que esterilizou. Mas não é assim que funciona, tá? Tá, obrigada. Nadinha. Providenciar a transparência asséptica dos artigos, né? Como a primeira geração, que é a base de celulose, a segunda geração, que é a celulose com reforço de fibras sintéticas. Isso vai depender de cada instituição, tá? A embalagem, né? Ela pode ser tanto de tecido, que é tecido mesmo, tá? Hoje quase não se utiliza o tecido, utiliza mais
TNT, essa gramatura como TNT, e a embalagem de grau cirúrgico, são os mais utilizados hoje, tá? A embalagem, prazo de validade é influenciados pelos fatores número de manipulação, local de armazenamento e tipo de embalagem. Se for grau cirúrgico, aí 6 meses. Se for TNT, né, 3 meses, tá? E a manipulação, se você manipular muito. Então, quanto mais você manipula, menos tempo deve ser utilizado, né? Ter data de validade. Por quê? Ele fica todo amassadinho, tá? Por ficar todo amassado, você acaba perdendo essa estabilidade. Bom, a gente começa a falar sobre os tipos de esterilização. A gente já viu, né, os materiais que são depositados, né, para poder sofrer esterilização, que são os campos e até mesmo o TNT. O que eu quero que vocês peguem agora é a esterilização. Então, o que é feito dentro de uma autoclave? O que é feita essa esterilização? Então, essa esterilização é feita através de vapor saturado sob pressão, peróxido de hidrogênio, óxido de etileno, deixa eu botar o slide, óxido de etileno. As 3 formas de estar esterilizando os materiais através da autoclave. Então, eu tenho óxido de etileno, marquem aí. Professora, eu estou perdida. Onde que está isso? É porque eu não... É assim, eu sigo a apostila, Luci, mas é porque eu vou tirando algumas coisas, não está muito distante. É que página, Priscila? Página 11. Página 11. Página 11, Lucia. Ah, tá. Tudo bem. Ok, já encontrei. Já? Então, ó, se eu perguntarem para vocês assim, qual o tipo de esterilização? O que vocês me irão me responder? Vapor saturado, peróxido de hidrogênio e óxido de etileno. Essas são as 3 formas de esterilização que são administradas através da autoclave. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Ah, esse é no número 3, né? Altamente, não encontrei. Esterilização, Nancy, no meio da página 11. É número 5. Não, outras palavras que ela falou, eu não encontrei o local. Ah. Ô, Lucia. Não, eu estou querendo anotar aqui, porque eu não entrei essas palavras que você falou, esterilização, eu não encontrei esse nome. Aí eu queria anotar. Lucia, então vamos lá. Tipo de esterilização. Aí você coloca assim, entre parênteses, autoclave. Aí escreve, quais são eles? Vai. Óxido de etileno, óxido, OXIDE, de etileno, peróxido. Peróxido? Isso. Peróxido de hidrogênio. Espera aí. Oi. E vapor saturado sob pressão. Esse aí tá na apostila.
Mas é que eu não encontrei aonde que tá. Está na página 11, bem no meio. Ô, dona Lucy, tá lá pro final da página 11. Então tá, gente. Então tá aí que depois eu procuro. Tá em ordem 1, 2, 3. A esterilização. Tá. Aí tá em ordem. Ácido de hidrogênio. achei. Tá, achei. Show, Lucia. Eu achei já encontrei. Então, vamos dar continuidade. Vamos que vamos. Bom, a gente, logo embaixo, depois do óxido de etileno, ô Lucia, aí vai estar assim, indicadores de esterilização. Olha aí, ó. Classe 1 e classe 2. Achou? Altamente tóxico. Na outra página. Na página 11, não é mesmo? Não, 12. né? O professor Agora tá falando é 12. agora. Tá, foi. Vou dar para cima. Indicadores de processo de esterilização. Classe 1, classe 2, Isso. classificação de tipo. Lucia, por que eu faço isso? Porque se eu for colocar tudo na íntegra, igual está na apostila, que a apostila serve como base para vocês, as nossas aulas vão ficar muito extensa. Então, o slide é uma forma que eu faço para vocês terem de uma forma mais resumida. Mas só que na apostila ela está completinha, tá? Por isso que fica pulando essas páginas. Porque é a mesma Não, a coisa. confusão é o seguinte, que quando você mostrou o slide, estava uma figura. Aí a palavra estava lá na frente. Eu voltei, aí fiquei escrevendo na página anterior, e você já estava na página seguinte. Aí eu fiquei toda perdida. Mas agora se achou, né? Gente, qual é a página? Fala aí para a Lucy, Jaine. Página 12. Página 12. Página 12, Lucia. Tá, tô na 12. Mas ela sente calor, ela sente frio, gente. Ela tira a blusa, bota a blusa. Vamos lá, Lucia. Indicadores do processo de esterilização. Nós temos a classificação 1 e classificação 2. Quando eu falo da classificação 1, é relacionado àqueles que podem me dar como margem que aquele material, né, ele sofreu aquele processo de calor. O que são utilizados? Fita de autoclave e a embalagem, que é conhecida como grau cirúrgico, tá? Foi o que a Thaís, ela comentou, que no consultório dentário, eles acabam utilizando o grau cirúrgico por conta disso. Então, quando a fita de autoclave e essa embalagem, ela sofre esse calor, a gente classifica como 1, mas, porém, não é fidedigno. Eles não é aquela margem que me dá que eu sei que meu material ele realmente esterilizado. O que me dá como margem é a classe 2, que são utilizados integrador químico e o Boidic, tá? Eles são confirmatórios. São eles que me dão, né, certeza, é o que é fidedigno, que os meus materiais realmente sofreram esse processo de esterilização. Por que isso acontece? Por mais que eles peguem algum calor, eles precisam virar. A gente fala que é virar, que é mudar de cor. Então, se ele não mudar de cor, ou ele ficar meio turvo ou embaçado, né, que ela não tiver pintado totalmente de preto, é que a gente sabe que houve alguma alteração, que ele não sofreu esse processo de esterilização completo. É igual eu cozinhar. O feijão ele demora 40 minutos e eu desligo com 20 minutos. Eu sei que o feijão ele vai continuar o quê? Cru. Então, eu preciso que meus materiais eles estejam o quê? Precisamente o quê? Todos esterilizados. Então, existem materiais fidedignos que vão me dar essa certeza. E quais são eles? É o Boidic e o integrador químico. Aqui, ó, classe 2, Boidic e o integrador químico. Eles são o único que vão me dar a certeza que meu material sofreu um processo de esterilização, tá? É um teste específico, tá ok? Conseguiram entender? Quem fica atrás desses materiais, integrador químico
E o Boidic é como se eu pegasse um montão de compressa, 10 compressas, e colocasse, né? É como se fosse uma telazinha, né? Colocasse ali no meio, aonde ela tem um montão de tirinha, com cor diferente, e aquela cor ela precisa ser mudada. Então, a gente começa a complicar o trabalho dessa esterilização, que é colocar essa fitinha no meio de um montão de compressa, tá? O integrador químico, ele já é colocado dentro dos materiais, dentro das caixas, dentro do grau cirúrgico, tá? E é muito melhor do que até mesmo o Boidic. O integrador químico, ele é muito melhor, tá? Vou mostrar mais à frente o que é o integrador químico. Alguma dúvida sobre os indicadores do processo de esterilização? Classe 1, né? São utilizados uma forma, né, de esterilização, mas que não é fidedigna. Quais são eles? Fita crepe, né? Mentira. Fita de autoclave e grau cirúrgico, tá? O que é fidedigno é a classe 2, Boidic e integrador químico, tá? Foi? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Classificação de artigos, tá? Nós temos os artigos críticos, semicríticos e não críticos, tá? Então vamos lá. O crítico. Então, ó, classificações dos artigos é aquilo que entra em contato, né, com o paciente, tá? Então vamos lá. Eu tenho o crítico, entra em contato com o tecido estéreo. Então a gente vai realizar um procedimento, né? São os materiais que são utilizados através de quem? Dos cirurgiões. Então a pinças, eu posso dizer para vocês que ela é um material que crítico. Ela entra em contato com o meio estéreo. Então eu posso dizer, né, onde o cirurgião ele vai fazer aquela incisão ou vai fazer uma laparotomia ou até mesmo um parto, então ele está abrindo aquilo ali. Então, eu vou utilizar o quê? Artigos críticos que entram em contato com a cavidade, tá? Do paciente. Os semicríticos são aqueles destinados ao contato com a pele. Então, vamos lá. É algo que pode pegar a epiderme e a derme, tá? Ou até muitas das vezes a hipoderme. Então, vamos lá de exemplo. Quando o meu paciente ele está com uma lesão por pressão, né? Vamos botar outra coisa, uma queimadura, tá? Ela está com aquele flictema. O que é flictema? Bolha. Bolha, boa, Ana Beatriz, né? São aquelas bolhas, aquele flictema, tá? Então, o material semicrítico é aonde eu vou pegar uma pinça, lembrando que os debridamentos eles não podem ser realizados em casa, por conta da contaminação, tá? Então, não pode ser realizado em casa. Então, ó, a gente pega a pinça, né? Poder pegar aquela primeira camada da pele, que é a epiderme, pego uma tesourinha e vou fazer o debridamento manual. Então, ali eu posso colocar como um artigo o quê? Semicrítico. Nosso tempo está acabando, é hora da gente ir lá tomar um cafezinho e voltar, tá ok? 30 minutos, 15 minutinhos tá bom, que é 30 mesmo. Hoje a professora 30, até buscar meu pãozinho lá em cima. Na hora do café você fala, né, Caterine? Você é muito bonita. Tá bom. É que eu tô começando. 30 minutinhos. Obrigada. Tá? Então, entram com material semicrítico, é onde a gente faz aquele debridamento. Já os não críticos são utilizados com a pele o quê? Íntegra é aquilo que entra em contato com o paciente. Termômetro, bacia, quando o paciente ele não está com catéter vesical de demora, acaba utilizando o homem, né, o patinho, a mulher, a comadre. Então, eu utilizo como material o quê? Não